Fala galera do clã, bem-vindos a mais um Mundo Louco. No vídeo de hoje vamos falar sobre... lembrei. Vamos falar sobre o Alzheimer. Assunto complicado de se falar, porque a ciência navega numa área que ela ainda não tem todo o conhecimento que precisa. A ciência ainda não conhece por completo o nosso amigo que está aqui atrás dos nossos olhos. Ele mesmo, o cérebro. Eu resolvi falar desse assunto aqui no canal porque é uma doença, uma condição que pode afetar qualquer um de nós, trazendo muito sofrimento. Eu perdi duas pessoas na minha família que foram vitimadas pelo Alzheimer, a minha avó e meu pai. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade avançada. A causa é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. Espera um pouco, então se minha avó teve Alzheimer, meu pai também, então eu vou ter, né? Tô ferrado, hein? Então qual é a possibilidade de eu desenvolver o Alzheimer? Eu teria uma predisposição genética? Li alguns artigos sobre o Alzheimer e se eu for explicar nos mínimos detalhes tudinho sobre a doença aqui, eu acho que eu vou ter que fazer uma minissérie sobre o tema. A literatura sobre o assunto é vastíssima, mas eu vou tentar te explicar de uma forma mais rápida e fácil de entender. Os sintomas do Alzheimer começam em 90% dos casos após os 65 anos de idade. Pessoas com mais de 60 anos de idade que não tenham familiares com Alzheimer terão uma chance de mais ou menos de 10 a 15% de desenvolver a doença. Mas fica a dica aí que tem outros fatores que você pode desenvolver a doença. Então fique esperto, cara. Considerando que o risco relativo é o dobro, uma pessoa que tem um pai ou mãe com Alzheimer tem um risco aumentado para cerca de 20 a 30%. Então eu estou bem ferrado, porque já são dois na minha família. Mas antes que essa informação lhe traga ansiedade desnecessária, eu vou te falar algumas coisas importantes. Esse risco que eu mencionei é um risco relativo e não um risco absoluto. Então relaxa, cara. E não fique tão preocupado. Vocês lembram que eu comentei no vídeo sobre a pílula inteligente, que o estresse faz com que o cérebro acumule toxinas degenerativas? Pois é, se ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista, é só clicar aqui em cima, ó. Então, eu já te falei que perder noites de sono com preocupações ou problemas insolúveis não adianta muita coisa e ainda te adoece. Você não gostaria de adquirir uma doença degenerativa, correto? Como dizia aí um velho ditado, o que não tem remédio, remediado está. Perca sua noite de sono no namoro, numa festa com amigos e não com problemas. A propósito, se você está gostando do vídeo, dá uma forcinha aí para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe antes que você esqueça. Brincadeiras à parte, para que a gente consiga trazer assuntos interessantes para você, é só mexer o dedinho e o cérebro agradece. E nós também. O Alzheimer é uma doença que combina dois fatores importantes no seu desenvolvimento, o genético e o ambiental. Então, caso você tenha familiares com Alzheimer, como é o meu caso, eu sugiro que você foque em se proteger dos fatores não genéticos. E quais são eles? Baixa escolaridade, tabagismo, isolamento social, sedentarismo, por exemplo. Vou fazer um apêndice aqui e explicar por que a baixa escolaridade está nesse rol de fatores não ligados à genética. Porque senão você pode pensar que alguém que não tenha estudo obrigatoriamente poderá ser vitimado com o Alzheimer. E não se trata disso. O cérebro tem que ser exercitado como um músculo. E como é feito isso? Lendo, estudando, aprendendo um idioma, aprender uma nova atividade. Estudar ajuda a fortalecer a sua massa cinzenta para que ela envelheça com saúde. Fica a dica, certinho? Pois então, cuidar bem da sua saúde, evitando o tabagismo e a obesidade, acompanhando regularmente a sua pressão e glicemia, realizar atividades físicas e intelectuais com regularidade e evitar isolamento social. São coisas que podem reduzir a chance de desenvolver demência, independente do seu histórico familiar. E olha que tudo isso que eu disse também vale para as outras doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, por exemplo. Bora tentar ao máximo viver bem dentro das suas possibilidades e não adianta inventar desculpa, porque doença não aceita desculpa. E como surge o Alzheimer? A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começam a dar errado. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles.
Como consequência dessa agressão tóxica, ocorre a morte progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que é responsável pelo controle da memória, e no córtex cerebral, que é essencial para a linguagem e o raciocínio, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Por que ocorre a morte de um neurônio? Nos neurônios surge uma proteína, a beta-amiloide, que se deposita em formas de placas e impede que ocorra sinapse entre eles, ou seja, o estímulo ou descarga elétrica que acontece e permite a criação ou transferência de informação. Essa proteína, a beta-amiloide, aos poucos vai detonando esse processo e o neurônio morre. Por isso que o cérebro de uma pessoa com Alzheimer aos poucos atrofia. É por isso que as novas memórias não conseguem ser criadas e a pessoa se vê frequentemente com acesso apenas às lembranças do passado. As coisas que aconteceram há segundos atrás não são lembradas, mas a pessoa lembra, por exemplo, que prendeu a roupa numa cerca de arame quando criança lá em Catanduva. Eu me lembro que quando começaram os sintomas com a minha avó, por exemplo, ela já estava na casa dos 70 anos e como morávamos mais perto da casa dela, minha mãe começou a ajudá-la. E o que eu acho mais complicado é que não existe um manual ou um treinamento para a família do doente. O Alzheimer desestabiliza todas as pessoas envolvidas. E você aí, tem alguém com sintomas ao seu redor? Dentro da sua família ou amigos próximos? Diz aí, deixa o seu comentário para a gente discutir esse assunto, que é muito importante. Ninguém recebe treinamento para lidar com essa doença. Quando meu pai começou a desenvolver o Alzheimer, comecei a perceber que ele passava longos períodos dormindo, sentado no sofá da sala, cochilando o dia todo. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Percebi que algo não estava certo com ele. Os sintomas logo se apresentaram. Pequenos problemas de saúde surgiram e que ajudaram bastante a debilitar o seu organismo. A doença de Alzheimer costuma evoluir de forma lenta. A partir do diagnóstico, a sobrevida média oscila entre 8 a 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em 4 estágios. No primeiro estágio, que é a forma inicial, há alterações da memória, da personalidade e das habilidades visuais e espaciais. No segundo estágio, que é a forma moderada, há uma certa dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. No terceiro estágio, que já é uma forma grave, há uma resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal e dificuldades para comer. No quarto estágio, que é o terminal, há uma restrição ao leite, há um mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes. Lembro que meu pai era uma pessoa forte, ativa e independente, nunca precisou de ninguém para ajudá-lo, mas com o desenvolvimento da doença ele se transformou numa pessoa retraída. Logo veio o esquecimento, depois ele começou a ter dificuldades para a locomoção. Precisávamos carregá-lo de um lado para o outro dentro de casa. Cadeira de rodas não era uma opção. Tivemos que desenvolver toda uma estratégia para que ele pudesse fazer as refeições e tomar banho, devido à debilidade física que avançou rapidamente. O assento improvisado começou a ficar quase inútil, e aí era no braço mesmo que a gente fazia o transporte dele. No próximo estágio ele já estava debilitado demais e começou a passar muito mais tempo deitado. Com isso surgem outros problemas, as famosas escaras, que são pequenas feridas que aparecem quando o corpo fica deitado por longo período. Nada fácil de tratar e evitar. Quando ele entrou na terceira fase para a quarta, ele levou 1 ano e meio e aí a coisa descambou, porque nessa fase a pessoa fica desnorteada, não sabe às vezes onde está, não conhece as pessoas e tem pequenos surtos. Realmente, ninguém está preparado para auxiliar a outra pessoa numa situação dessa. Os medicamentos indicados nem sempre funcionavam. Muitas das vezes durava meia hora e pronto, perdi o efeito. O Alzheimer me fez refletir sobre o quanto devemos fazer para os nossos pais. Infelizmente, foi uma luta que perdemos. Felizmente, meu pai se foi tranquilamente deitado em sua cama, pois já não conseguia comer mais. Na verdade, não fazia mais nada, não tinha mais coordenação motora. Seria muito interessante que tivéssemos no Brasil um curso que preparasse as famílias para essa tragédia. Identificando a doença com antecedência, seria possível lidar com os problemas futuros. O que eu posso falar com a minha experiência é que todos devem se unir para tentar da melhor forma possível ajudar a pessoa. Porque ela, infelizmente, vai se tornando uma prisioneira dela mesma. Isso é muito louco, viu? Infelizmente, doenças
como o Alzheimer, o mal de Parkinson e a própria velhice, para mim, são processos talvez naturais, mas que devemos combater com todas as armas possíveis. Imagine quando a ciência descobrir como evitar o envelhecimento do corpo humano. Galera, valeu pela companhia. Mais uma vez, se você gostou do vídeo e da minha humilde apresentação, siga o canal, curta e compartilhe o vídeo. Precisamos de você aqui sempre, porque sem vocês, nossos seguidores, o Mundo Louco não existiria. Obrigado mais uma vez e vamos que vamos. Conhecimento nunca é demais.